Boa noite, bom dia, boa tarde. A qualquer momento que o irmão ou a irmã visualizar este vídeo, nós gostaríamos de desejar uma boa continuidade do dia ou da noite, em qualquer instante que estiver. Pastor Gomes Afonso Manuel é assim que me chamam. E neste período, queridos irmãos, gostaria de partilhar uma palavra com os irmãos. E a mesma, nós vamos aqui fazer menção de abrir as Sagradas Escrituras para então localizarmos a leitura na qual nós vamos partilhar com os irmãos. Propriamente no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, do versículo 8 e o versículo 9, nós encontramos alguma coisa que aconteceu no Jardim do Éden enquanto Deus criou o homem, e nós faremos menção. A palavra do Senhor, no versículo 8 do capítulo 3, vem nos dizer assim, no livro de Gênesis: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Queridos irmãos, vamos aqui fazer uma reflexão. O que aconteceu no jardim? Se entendermos a literatura de uma forma muito básica, nós estaremos não aprofundando naquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Mas eu quero chamar-vos à razão e fazer-vos entender o que aconteceu. Normalmente, quando Deus criou os céus e a terra e todas as animalhas na qual Ele o fez e os colocou no Jardim do Éden, era com um propósito. Cada um tinha o seu propósito. Mas neste instante nós vamos apenas fazer menção do propósito que Deus criou o homem. Primeiro, no capítulo 1, no verso 26, Deus disse da seguinte maneira: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Queridos irmãos, este é o primeiro propósito que Deus criou o homem. Primeiro, a imagem e semelhança de Deus. Segundo, a responsabilidade total de estar em cima de outros animais. Mas o que nós acabamos de fazer menção no versículo 8 e 9 do capítulo 3, nós propriamente nos deparamos com uma situação e que muitos não entendem o que aconteceu. Na verdade, Deus é onipotente, onipresente, e tem muitos atributos que nós damos a Deus por causa daquilo que Ele é. E neste momento, eu queria fazer menção daquilo que é a Sagrada Escritura nos diz neste instante. O que a Bíblia nos fala? Ele nos fala e nos mostra que Adão escondeu-se depois de cometer o pecado. Ou melhor, como a Bíblia nos diz, depois de Adão e Eva comerem do fruto na qual Deus os proibiu que eles não pudessem o tocar, automaticamente abriram-se os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus. Mas, indo mais a profundo desse texto, nós encontraremos algo que está oculto e que muitos não conseguem entender. E que
praticamente eu queria trazer nesse momento. Adão, ou melhor, Deus sabia onde estava Adão naquele momento, mas de uma forma literária. Nós entendemos nesse sentido. Não porque Deus não sabia onde estava Adão, mas por causa de Adão desobedecer à orientação de Deus, acabou saindo da presença de Deus no campo espiritual. Muitos de nós vivemos no mundo, andamos de cima a baixo, queridos irmãos, sem estarmos conectados com Deus. O que aconteceu com Adão é algo que tem se repetido muitas e muitas vezes nas nossas vidas, e muito mais aqueles que não aceitam Deus como seu Senhor e Salvador. Queridos irmãos, a palavra que nós fizemos menção no versículo 9, Deus chama Adão, não porque ele não conhecia onde estava, mas para fazer-lhe entender que ele já não estava na presença do Senhor. Por isso, é necessário nós entendermos que o mais importante nas nossas vidas é não se afastarmos da presença de Deus. Por causa do que aconteceu no Jardim do Éden, o que aconteceu com Adão e Eva, o que aconteceu naquela época, o mundo acabou sendo o que está agora. Por isso, amados e amadas do Senhor, queremos mais uma vez chamar a razão a todos os irmãos e irmãs, de tal maneira a não desperdiçarem o seu tempo por coisas que não nos dizem respeito como filhos e filhas de Deus. Acredito que muitos olhamos pelo tempo que estamos na palavra, e outra vez eu me deparei com alguém que me disse: o meu avô morreu, o meu pai morreu, a minha mãe morreu, até hoje Deus nunca chegou até mim. E a minha resposta foi da seguinte maneira: só nunca deste conta da presença de Deus na tua vida porque você está mais afastado dele do que ele contigo. Acreditas que se você está em vida hoje é porque Deus tem estado no teu lugar. Por isso, reflita nisso, queridos irmãos. Não se afaste em momento nenhum da presença de Deus. Tenha uma noite abençoada e que Deus continue a abençoar a sua vida rica e poderosamente. Queremos também dizer, continue a seguir-nos no TikTok, Facebook, para mais vídeos, ou melhor, mais palavras que estarão então confortando a tua vida. Que Deus te abençoe.